Tudo bem. Good job. Muito obrigado. O meu trabalho é com aparelhos de videoconferência. Tá? Se meu chefe ver isso, acho que eu perco o emprego. É a emoção do momento. Eu trabalho com isso. Eu sou muito ruim com o Zoom. Eu não consigo fazer nada. Então, vou ter que começar de novo. Então, no século XVII, o cientista Anton van Leeuwenhoek, holandês, ele começou alguns experimentos científicos que levou ele a ser o pai da microbiologia. Ele é considerado o pai dessa ciência que ele inaugurou. O que ele fez? Ele pegou um microscópio e começou a olhar diversas coisas. Ele resolveu olhar um pouco de água da chuva que tinha, coletou do chão a água e achou que viram ali umas bactérias e uns protozoários. Então foi a primeira pessoa que viu um ser vivo microscópico. E isso inaugurou essa ciência, microbiologia, do qual ele é o pai, né? Considerado um dos pais. Foi uma revolução na ciência, porque ele descobriu um mundo invisível que existia. Ninguém imaginava que existisse, né? Existiam criaturas vivas em todo o mundo, em todos os lugares do mundo que você for ver, existem essas micróbios, né? Esses organismos pequenos, muito pequenos para a gente enxergar. E eles interagem com a gente. Eles interagem com a gente de uma certa maneira. Esses organismos, existem os fermentos, por exemplo, que são benéficos ao homem, né? Nós utilizamos para fazer pão e outras coisas. E algumas bactérias também que nos auxiliam na nossa flora intestinal. E existem algumas outras bactérias que são danosas, que nos trazem doenças. Então, esse é o ponto. E anos depois, no século XIX, o Kardec ele fez de uma certa maneira uma descoberta semelhante. Ele descobriu também um mundo invisível que ninguém suspeitava que existia antes, que é o mundo espiritual. Ele mesmo chamava de mundo invisível também. E existiam também essas criaturas, os espíritos, que estão entre nós em todos os lugares. E eles nos influenciam, da mesma maneira que uma semelhança com os micro-organismos. Eles também nos influenciam para o bem e para o mal. Então, existe a semelhança. Só que a ciência até hoje não deu ainda o reconhecimento para o Kardec. Quem sabe no futuro eles vão dar pelo trabalho que ele fez. Ele fez um trabalho realmente científico, né, para provar todas essas coisas que ele fez. Mas quem sabe no futuro vai ser. E então, o que foi que o Kardec... Vamos aqui. O que foi que o Kardec nos ensinou, então? O que ele descobriu, né? Ele descobriu os espíritos. Existiam os espíritos, que são os seres inteligentes da criação. Deus, ele não cria seres de carne e osso, né? Ele cria espíritos primeiro. Nós somos criados primeiro como espíritos e depois nós temos as oportunidades reencarnatórias, que são muitas e que são feitas sob medida para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente desenvolva uma parte que nós estamos precisando, para que a gente se torne seres melhores, seres humanos melhores. Nós não somos corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito imortal que tem diversos corpos, em diversas reencarnações. A gente vem e volta, e a vida verdadeira, a nossa vida eterna, a vida principal é a vida eterna, é a vida espiritual. E isso é um pouco difícil da gente pensar nisso, a gente acaba esquecendo disso, né? Para a gente ter uma ideia, nos anos em 1982 tem um livro do Emmanuel, é um livro chamado Entender Conversando, onde ele fala que existiam no planeta Terra apenas 20 bilhões de espíritos desencarnados em 1982. Então, nós temos 7,5 bilhões de seres humanos encarnados. Na época existiam 20 bilhões. Então, isso dá uma rate assim, de 3 ou 4 espíritos desencarnados para cada espírito
encarnado que existe. Então, são muito mais, né? A gente vê que realmente o mundo espiritual é um mundo bem maior do que o nosso. Esse aqui é só é uma escola só, né, temporária para a gente. E esses espíritos, eles estão por toda parte, eles estão no universo inteiro, né? Tem esses 20 bilhões que eu falei é no planeta Terra só. O Vitor Tá levantando a mão. Alguém está querendo falar? Só mulher, melhor você responder. Não, sou eu, Marcelo. É que não dá para ver os slides. Eu vejo porque eu tenho duas telas. Eu não sei se os demais estão conseguindo ver, porque a câmera voltou pro normal. Ok. Ah, Evelyn tá Eu não vendo. sei aí. Eu Se estou todo mundo está conseguindo vendo, ver. tá bom. Tudo bem. Estão vendo? É, a Evelyn falou que Ah, então tá bom. Deve ser só ela. Ah, agora sim. Mudou alguma coisa? Tá legal, então. Bom, se alguém tiver problemas, então avisa a gente procura aqui, tá? Então existem, são 20 bilhões de espíritos desencarnados aqui só no planeta Terra. De 3 a 4 para cada encarnado. São muito mais, né? Esses espíritos, eles moram em diversas regiões da Terra. Alguns moram na crosta terrestre, que nós falamos que é a área que a gente está aqui. A gente chama de espiritismo, a gente chama isso de crosta terrestre. Tem a área do umbral, que eles também estão lá, tem a área das cidades astrais, e tem outras áreas mais superiores, né, espíritos superiores que também tem espíritos lá. Mas um grande número deles está aqui na crosta terrestre, conosco. A gente pode dizer que provavelmente existem mais desencarnados do que encarnados aqui na nossa crosta terrestre. E a gente, às vezes, é um pouco alienado, mesmo espírita, né? Ele acha que a gente esquece que existe essa realidade, muitas vezes. A gente tem a tendência nossa é pensar no corpo, no encarnado. A gente sabe que chegando no centro espírita existem aqui diversos espíritos trabalhando. Nesse mesmo momento existem, né? Espíritos aqui que estão auxiliando, mantendo o ambiente bom, dando passes em algumas pessoas, eles estão inspirando o palestrante, coisas assim. Nesse momento, trabalhando. E se a gente for dar passes, esses espíritos também vão ajudar a gente nos passes. Não é o caso, hoje nós não vamos dar passes, mas se tivesse, a gente faria isso. E às vezes a gente acha, não, tem espírito também na reunião mediúnica, eles aparecem, eles estão aí. E daí, quando a gente pensa que a gente sai daqui, a gente esquece, né? A gente pensa, não, o espírito é só lá no centro espírita. Mas isso não é verdade. Os espíritos estão sempre conosco, estão sempre interagindo conosco. Então, esse é o conceito primeiro que a gente tem que aprender, a gente deve aprender para entender o que vem o tema da palestra. O segundo tá, esse que eu já falei. Então, eles estão em toda parte e espíritos veem tudo que nós fazemos. Eles estão sempre vendo, nós não vemos eles, mas eles nos veem, né? E eles também são atraídos pelo nosso pensamento. Tu vai ver depois. O segundo ponto que a gente tem que ver é o pensamento. O pensamento, ele é a força mais poderosa que existe no universo. A gente aprendeu no Espiritismo. Ele é uma força, ele é uma onda eletromagnética. É como se fosse uma onda de rádio também, parecida. A onda de rádio também é uma onda eletromagnética. É uma onda que ela se propaga no ar e ela se propaga no vácuo. Ela vai até para todo o universo, o pensamento. Ele atinge distâncias, né, bastante grandes no nosso pensamento. E existe uma coisa também chamada sintonia e afinidade. Da mesma maneira que uma estação de rádio ela tem diferentes frequências. Por exemplo, a gente tem uma estação de rádio FM aqui em Austin, tem diversas, né? Cada uma delas tem uma frequência. Tem a NPR é 90.5. Tem outras estações que é 101.5, 93.3. Esse número quer dizer megahertz. 93.3 megahertz, quer dizer a frequência que aquela estação funciona. Quando nós queremos sintonizar numa determinada estação, nós pegamos o aparelho de rádio e colocamos na mesma frequência. E daí essa estação ela envia o conteúdo dela e a gente consegue escutar. A gente muda a frequência do rádio para outra estação, a gente escuta outra estação. A gente nunca escuta mais do que uma, né? Sempre uma de cada vez.
A nossa mente, ele é semelhante a isso também. Ele também tem ele capta, né? Ele capta, só que a diferença, ele capta e transmite. Ele é uma transmissora e receptora de ondas eletromagnéticas, no caso, o pensamento. E nós temos diferentes frequências também na nossa receptor e transmissor. Isso depende do que nós estamos pensando, da qualidade do nosso pensamento. Cada vez que nós pensamos em coisas mais tristeza ou violência ou coisas negativas, a nossa frequência é mais baixa. Nós pensamos em coisas mais positivas, amor, fraternidade, paz, nossa frequência se eleva. Então a gente tem o que nós estamos pensando, ele modifica a frequência. E daí tem a coisa, a afinidade. Então, se existe um espírito que está pensando em alegria, e eu também estou pensando em alegria, nós temos afinidade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o que o espírito pensar, ele acaba transmitindo para mim, e o que eu penso transmite para ele. E a gente sente isso como se fosse um pensamento aqui dentro da nossa mente. A gente não escuta, mas a gente sente como se fosse um pensamento. De tal maneira que, às vezes, a gente não sabe se o pensamento que a gente tem é nosso ou é de um espírito que está em sintonia conosco. Não tem como a gente descobrir o pensamento é meu ou é de alguém que está me influenciando. Então, isso é influência espiritual. A gente vai ver como isso funciona. Opa, não queria mudar ainda. É isso mesmo. Existe a sintonia, a afinidade com os espíritos, ela funciona da mesma maneira como nós temos amizades, né? Temos amigos. Todos nós temos amigos, né? E os amigos que nós temos, eles são pessoas que nós temos os mesmos interesses. Quando nós conversamos, a conversa flui bem, flui tranquila, né? A gente gosta de ficar perto deles, a gente tem um good time quando está junto com os nossos amigos. Então, isso quer dizer afinidade. E esses são os nossos amigos encarnados. E da mesma maneira, nós também vamos cultivar amigos desencarnados, né? mesmo que sem saber. Eles vão estar próximos de nós, através da sintonia. Se nós pensamos muito numa coisa, a gente vai atrair esses nossos amigos, né, espirituais que pensam na mesma coisa. Eles vão se aproximar da gente. Então, existe aquele ditado que diz: dize-me com quem andas e te direi quem és. E esse é um ditado, através dos nossos amigos, a gente sabe quem a gente é. Através dos amigos espirituais, a gente conhece o nosso íntimo mesmo. Porque os espíritos, eles conseguem enxergar o que tem dentro de nós. Não existe máscara, né, para eles. A gente, como uma sociedade, a gente tem a questão social nos leva a usar algumas máscaras, vamos dizer, né? Alguns comportamentos a gente não mostra exatamente quem nós somos, mas os espíritos, eles conseguem enxergar isso muito bem, e eles vão se aproximar da gente de acordo com essa afinidade. Então, dentro dessas dois conceitos agora, de pensamento e de espíritos, a gente vai para realmente a influência dos espíritos. A gente já aprendeu como o mecanismo funciona. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, existe uma pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E a resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Essa frase, muitas vezes são eles que vos dirigem, é bastante forte, né? Se você for pensar nisso. Porque como que eles fazem isso? Através dessa influência, através de colocar os pensamentos deles naturalmente, por ação da natureza, eles acabam entrando na nossa mente. A gente escuta isso. E a gente não tem como dizer se é nosso pensamento ou é pensamento de alguém. Então, a gente tem que tomar uma decisão, né? Quando tem diversos pensamentos, você tem um pensamento que está me falando para fazer uma coisa ruim ou boa, eu tomo uma decisão. Será que eu faço isso ou faço aquilo?
Então a gente tem que tomar decisão. Mas a influência existe. A decisão é nossa, mas a influência espiritual, ela está aí. E é bom que a gente saiba disso. E agora eu vou dar uns exemplos de como isso funciona. Opa, não. Aqui. Alguns exemplos. Existe um palestrante espírita chamado Alberto Almeida. Ele conta a história da irmã dele. A irmã dele, um dia ele encontrou ela e ela estava se vestindo diferente do normal. Assim, ela estava usando um vestido grande, assim, de tipo hippie, né? Que ela nunca usava antes. E pulseiras, bastante colar, bastante tiara, assim, estava bem diferente do normal. E ele chegou lá, oi, tudo bem? Você está diferente, tal, né? O que está acontecendo? Tal. Ela estava super feliz. Ela disse, nossa, eu acho agora, finalmente eu achei o tipo de roupa que eu gosto de usar. Porque eu nunca experimentei isso antes, mas agora experimentei esses dias e estou me sentindo super feliz com esse tipo de roupa, assim, um tipo diferente de me vestir. E ela estava feliz mesmo. Então, tudo bem, continuar conversando. Dali a mais uma semana ele encontra com ela de novo e ela está com as roupas normais dela, não está mais assim. Daí ele fala, ué, o que aconteceu? Você não estava tão feliz, né, com aquelas roupas? E ela diz, eu fui para o centro espírita e uma vidente que trabalha lá, ela disse que eu estava acompanhada de uma cigana, o espírito de uma cigana junto comigo. Então essa cigana ela estava influenciando ela para usar esse tipo de roupa diferente, né? Então isso é um caso que não tem, não é no harm done, né? Tudo bem. Eu só acho, às vezes é engraçado como eles influenciam para a gente para fazer o gosto deles, às vezes, né? Então até é estranho, até engraçado você imaginar ela indo no shopping e a amiga dela, né, a best friend forever, dizendo, ó, esse vestido aqui vai ser legal, essa usa escolar, né? Então é uma coisa interessante como funciona. Ela influenciou a irmã dele até que ela começou a usar essas roupas. Ela só ficou brava depois que descobriu que não era o gosto dela, o gosto da outra. E parou. E eles podem também até influenciar a gente no que a gente vai comer, porque imagina assim um caso de um espírito desencarne, ele gosta de comer algum prato, assim, determinado prato. E ele desencarna e não pode mais comer isso, né? Então, se ele tem afinidade com a gente, tal, não sei o quê, de repente ele pensa, pô, eu tô com vontade de comer isso aqui, tô com vontade de comer isso aqui, tô com vontade de comer isso aqui, passa pra gente, a gente vai lá e pode até comer um prato que a gente nem queria, mas foi influenciado e faz. Então, são exemplos, assim, light, né, que eu tô dando para deixar vocês preparados para o que vem depois, que não é tão light. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Terapia. Outra história do Alberto, ele é psiquiatra, então ele estava falar assim, deixa eu voltar um pouco. Essa influência ela pode ser espírito para encarnado, mas também pode ser encarnado para encarnado. Existe isso. A gente tem o poder de pensamento, nós somos espíritos, né? Então a gente pode passar essa influência entre nós mesmos também. Ele conta a história. Ele estava atendendo uma paciente e fazendo terapia. E essa paciente começou a falar sobre o ex-marido dela, que estava há 2 anos já, eles estavam separados, eles nunca mais se comunicaram. E ela falou, então fizeram a terapia, daí ela volta para casa, quando chega na secretária eletrônica, ligação do ex-marido, que fazia 2 anos que nunca tinham se comunicado. Daí ela, né, o que aconteceu? Tudo bem, ela não respondeu, passou-se uma semana, ela voltou a fazer mais ação terapia, de novo conversou, falou sobre o ex-marido, volta para casa, outra ligação da mesma pessoa. Então, o que aconteceu nesse caso? Pode ser coincidência, não vou dizer que não. Ou pode ser também que ela está falando sobre o marido, eles estabeleceram uma conexão mental entre eles, né? Os dois se conectaram e ele pensou nela também, ela falando dele, e ele começou a pensar nela e ele resolveu ligar para ela. Então, é possível que esse tenha sido o caso. É provável, né? A gente, como espírita, diz que é provável que seja.
E agora, influência dos espíritos, agora vamos falar de bons espíritos, né? O que acontece quando nós somos influenciados por bons espíritos, né? Então, a nossa vibração está elevada, a gente mantém uma vibração boa. Então, essa é o que acontece com a gente. Eles, obviamente, eles vão influenciar a gente para o bem. Eles vão nos dar... Primeiro que eles já são espíritos mais elevados, muitas vezes mais elevados do que nós, né? E muitas vezes eles nos dão conselhos bem bons, né, para a nossa vida. Eles, se a gente tem uma decisão a tomar, ele vai dizer, olha, pensa bem, faz isso, né? Esse é o certo, né? Vai te dar o lado do certo. Então você tem aquele pensamento teu e aquele pensamento também dele, ó, faz o certo, não faz a coisa errada, hein? E vem dos bons espíritos, às vezes. Às vezes vem da gente, às vezes vem deles, né? Eles estão sempre levando a gente para o lado bom. Nós temos, em termos de bons espíritos, né, nós temos sempre o nosso anjo da guarda. Que ele é um espírito bem mais elevado que nós, que cada um tem o seu. E ele aceitou como missão, ele também é chamado de espírito protetor. Ele aceitou como missão de guiar a gente pela vida toda. Ele é como se fosse um pai que nós temos, né? Ele está sempre à disposição da gente. Sempre que nós precisarmos, nós podemos orar e ele vai nos ouvir. Está sempre à disposição. Temos também os espíritos familiares, né? Que são espíritos que cuidam do nosso lar. Eles são espíritos também bons, nos auxiliam sempre. Também estão sempre à disposição. E também tem os que nós temos sintonia, né? Que são os que têm afinados conosco, né? Os afins, têm afinidade. Um exemplo que também o Alberto dá é um exemplo que ele fez uma regressão. Exemplo de atuação de espírito bom. Ele tinha um paciente também, ele estava fazendo tratamento psiquiátrico com ele, e de repente, depois de um tempo, eles resolveram fazer uma regressão. Aí eles começaram a fazer regressão e o paciente sentiu náusea bastante forte. E daí eles cancelaram, eles desistiram, né? Ele continuou fazendo a terapia. A próxima semana tentaram mais uma vez. Vamos tentar fazer regressão? Vamos. Começaram de novo, o paciente sentiu náusea de novo. Não puderam fazer, eles pararam. Aí o Alberto falou, agora então vamos dar um tempo aqui, que pode ser que tenha alguma coisa especial aqui nessa situação. Então eles deram mais um tempo, eles deram mais umas semanas, continuaram a terapia que eles estavam fazendo, e dali a um tempo eles tentaram de novo regressão. E daí dessa vez não teve problema, eles fizeram a regressão. E quando ele fez isso, ele viu que existiam alguns conteúdos dessa regressão que, se não tivessem sido trabalhados antes, eles fariam mal ao paciente. Então, ele chegou à conclusão, essa náusea foi uma maneira que os espíritos protetores tiveram de adiar a regressão até que ele tivesse preparado para fazer isso, né? Então, são coisas que eles fazem. Outra história também que ele conta, eu acho legal o exemplo, porque daí a gente entende mais ou menos como funciona, porque, na verdade, esse tipo de influência, são praticamente infinitas as possibilidades, né, do que vai acontecer. Então, acho que os exemplos ajudam mais a fixar. O outro exemplo que ele dá é da carteira de motorista de um senhorzinho que estava de idade já. Ele estava dirigindo muito mal já, não estava mais em condições de dirigir, mas expirou a carteira e ele queria renovar. Então, ele foi no Detran, acho que não sei, Paraná é Detran, não sei se é no Brasil todo, foi no Detran lá renovar a carteira dele. Chegando lá, fez o exame de vista, foi reprovado. Daí ele foi no oculista, pegou um óculos novo, voltou lá, foi reprovado de novo, sobre influência espiritual. Eles influenciaram para ser reprovado. Daí ele foi reprovado. Daí ele sabia que o cara que trabalhava no exame de vista, ele também tinha ele era um oculista, né? Ele fazia receita dele, né? Ele foi nele, pegou o óculos dele, a receita dele, fez mais um óculos e voltou lá para fazer. E o cara reprovou ele. E daí ele falou, mas olha aqui, você me deu a receita, eu fiz com você. E daí o cara não teve como, ele ficou na parede, né? Foi colocando na parede e provou ele. Provou ele e ganhou a carteira.
E daí mais tarde, eu não lembro mais como foi que eles descobriram que tinha sido influência espiritual, que os protetores espirituais dele estavam fazendo o cara ser reprovado, porque ele era um perigo mesmo. Perigo para si e para os outros, né? Mas mesmo assim ele conseguiu a carteirinha dele. Então eles estão sempre trabalhando para a gente, né? E esses exemplos são bem simples, né? Na verdade, o que a gente vê assim nas obras de André Luiz, principalmente, a gente vê exemplos bem complexos, né? Isso aqui a gente está só arranhando o assunto, né? Bem pouquinho. Outra coisa que ele fala também é sobre, às vezes ele dá palestras e ele fala coisas que nem ele, tipo assim, ele está falando, e quando ele mesmo se surpreende com o que está falando, entende? Ele fala coisas, porque vem pela intuição aqui, ele já fala, assim, sem nem pensar direito, porque o cara já está anos e anos, né, fazendo palestra, já está bem. Então, daí ele fala, ele se surpreende, e mais tarde ele lembra, eu vou escrever isso aqui que eu vou usar numa próxima palestra, porque foi bem legal essa frase. Então, é uma frase que vem dos espíritos, né, que são mentores dele, e que intuem ele já fala mesmo sem ser médium, ele não é médium nem nada, mas através da intuição, através da influência dele. Tá? E agora nós vamos para a parte pesada, que é influência dos espíritos inferiores. A gente tem que aprender, que a gente tem que se cuidar mais. Acho que é isso. No Livro dos Espíritos, pergunta 484, os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que possam vir a ser. Daí sua afeição por causa da semelhança dos sentimentos. Eu achei interessante, né? Com os homens viciosos ou que possam vir a ser. Deixa eu voltar aqui porque eu esqueci de falar uma coisa. Dos bons, ele fala, simpatizam com os homens de bem ou passíveis de se melhorarem. Então, nós não precisamos ser espíritos perfeitos para receber a influência dos espíritos superiores, né? A gente pode, só essa vontade de melhorar, a vontade de ser bom, a vontade de fazer o bem, ela já atrai, né? Eleva a tua vibração, já te leva lá, já te aproxima deles. E eles podem te influenciar. E o contraponto é esse aqui, né? Os homens viciosos ou que possam vir a ser. Ele nem precisa ser, né, vicioso, mas se ele já tem essa coisa dentro dele, né? Essa tendência dentro dele, os espíritos inferiores eles podem enxergar isso porque eles veem mesmo, né? Qual é o nosso interior. E eles já podem começar a cultivar, né? Esse lado vicioso da pessoa, que é bastante perigoso. Infelizmente, a gente tem o ser humano ele tem essa tendência, né, de puxar as pessoas para baixo, né? O ser humano inferior, né? O espírito inferior, né? Ele tem essa tendência de puxar as pessoas para baixo, né? A gente fala em inglês que tem misery loves company. Então, a pessoa não está bem e ele quer que outros venham junto com ele, fiquem junto com ele. Quanto mais, melhor. Tem uma história que quando eu era criança, eu via... a gente ia, às vezes, na praia, daí ia na peixaria, ia comprar peixe lá e sempre, muitas vezes, tinha um balde, assim, cheio de caranguejo, na metade, assim, cheio de caranguejo dentro. E eu ficava olhando aquilo lá, eu achava o máximo, né? Porque tem um monte de caranguejo lá dentro e às vezes um tenta sair e o outro vai lá e puxa ele de volta. O tenta sair e ele puxa, então eles não cooperam um com o outro, né? Eles ficam puxando sempre um para o outro. Eles podiam, em vez de empurrar o cara para ele sair e ficar ali e volta para o mar, né? Não, eles puxam de volta. Então, esses espíritos inferiores, eles têm esse negócio de tipo caranguejo, ele quer sempre te puxar. Se ele está mal, ele não quer que ninguém mais fique bem, né? Ele quer, é uma inveja, né? Uma coisa desse tipo aí. Ele não quer. Então, eles tentam puxar a gente. E como que eles puxam, né? Como que eles fazem isso? Eles, através dos nossos defeitos, né, morais, que eu sinto informar a todos que nós vivemos num mundo de provas e expiações e então nós todos temos, né, alguns defeitos. Né? Ninguém que está no planeta Terra, salvo raríssimas exceções, né, as pessoas de missão, Jesus Cristo e outros que não têm. A gente sempre tem algum defeito moral. Então a gente sempre tem um lugarzinho onde eles podem
tentar atacar a gente, sempre tem uma frestinha ali. Então eles na verdade eles se afinam, né? Se a gente tem um vício, né? Fumo, vício, bebida, violência, né? Inveja, ciúme, tantas coisas, né? Que tem orgulho, e assim, na verdade eles se afinam com isso, né? Os mesmos espíritos que têm os mesmos defeitos, eles se afinam com a gente. E daí, se eles quiserem ficar, só depende deles, né, a escolha. Se eles quiserem ficar conosco, eles começam a influenciar a gente e começam a ampliar esse defeito nosso. Começam a fazer uma patotinha, né? Como se fosse e você veja aquela coisa que eu falei sobre amigos, né? Existem amigos bons, né, que a gente se gosta, mas os amigos ruins também, eles se gostam entre eles, eles gostam de ficar juntos, né? Eles fazem o mal, mas entre eles gostam. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Quando vê, eles estão fazendo coisas, virou uma quadrilha, né? Eles estão fazendo coisas assim, bem malvadezas grandes, né? Então, às vezes, se você tem muita influência espiritual negativa, a gente começa a fazer coisas realmente bem grandes. Quem vai pagar o pato é a gente, né? Porque eles não vão sofrer tanto quanto a gente vai sofrer consequências aqui mesmo. Mas é bom a gente sempre lembrar, né? Eles nos influenciam. A decisão é sempre nossa. Então, a decisão sempre é da gente. Eles não podem tomar a decisão por nós. A gente nunca pode esquecer disso. Eles não têm esse poder, né? Até Deus respeita, né, o nosso poder de decisão. Né? O espírito nenhum, bom ou mal, ele tem o poder de influenciar nisso. Ele não pode esquecer disso. Né? Não vamos culpar eles, só eles também. Então, ok. Agora, tem uma maneira de influência negativa que é bastante conhecida e é a mais forte de todas, que é a obsessão. Os espíritas já falam muito isso aí. A obsessão é quando um espírito inferior ele quer prejudicar a gente. Ele tem algum problema conosco. Um exemplo, normalmente ele tem um problema conosco. Um exemplo bem simples é se, por exemplo, nós temos alguma coisa de passado, de vidas passadas, quando nós tivemos uma briga, alguma situação bastante difícil, onde um machucou o outro, né, e ficou aquela mágoa até hoje viva. Então, e se hoje eu estou encarnado e o meu oponente está desencarnado. Então, esse desencarnado ele pode ter a vontade de vingança, de querer se vingar de mim. Então, o que ele vai fazer, ele vai ficar espreitando, ele vai ficar... Só por nós estarmos, já temos um problema de passado, nós já temos uma conexão kármica. Né? Aquela ligação já existe. Então, fica fácil dele achar a gente. Onde a gente estiver, ele vem mesmo. E agora, se ele quiser se vingar, ele vai ficar espreitando, vai procurar uma maneira boa, né? Uma maneira mais fácil. Ele é um ser inteligente, né? Um espírito inteligente, não é um micro-organismo que, né? Como eu falei, ele é um ser inteligente. Então, ele procura ali a melhor maneira. Qual é a fraqueza do Marcelo? Se eu tenho problema com alguém, né? Quer dizer que eu machuquei alguém no passado, a pessoa estava lá tranquila, eu fui lá e fiz alguma coisa de mal para ela e teve aquela briga, aquele problema. Então, ele já me conhece, né? Essa pessoa, ele quer se vingar, ele vem, ele procura as fraquezas minhas e começa a trabalhar nelas. Por exemplo, e ele fica daí um tempão, né? Até conseguir influenciar a gente. Fica, até começa a influenciar. E essa conexão, ela vai aumentando com o tempo. Então, vai ficando mais fácil dele influenciar a gente. Daí ele explora, vamos dizer que eu sou uma pessoa violenta. Daí ele fica explorando minha violência, me deixando cada vez mais, até que um dia eu vou lá e brigo com o meu chefe e sou despedido do meu emprego. Então ele conseguiu o intento que era se vingar, me prejudicar. Né? Ou eu brigo com a minha esposa e consigo o divórcio. Então, tá aí, já conseguiu. Então ele fica espreitando até conseguir me machucar. Esse é um exemplo. Né? Existem
Outros exemplos de que não existe às vezes não existe uma raiva, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um alcoólatra, se ele é um alcoólatra e, e, e se faleceu, né, desencarnou alguém que também era alcoólatra. Esse que desencarnou, ele fica ainda com aquela vontade de beber, só que ele não tem mais o corpo para beber. E daí o que ele faz? Ele procura alguém que é alcoólatra e fica próximo dele e fica influenciando ele para que ele beba cada vez mais. Então, e quando essa pessoa bebe, ele sente, né, ele tem essa sensação de beber também. Ele se conecta para sentir isso. Então, muitas vezes o alcoólatra tem também muitos espíritos que estão influenciando ele. Então, ali, atrapalhando ele. Fica mais difícil ainda dele parar com isso. Porque tem, além do vício, ainda tem a obsessão ali, atrapalhando ele. E a obsessão pode ser uma coisa mais imperceptível, pode ser bem que ninguém consegue ver, ou pode ser até deixar a pessoa doente ou com problema mental, né? Ele pode chegar a extremos, né? Ele é bastante... Tem muitos casos, né, nas obras de André Luiz sobre isso aí também. E só fazer um parênteses, né? A gente aqui no nosso centro espírita, nós temos uma coisa chamada atendimento fraterno, né? Ela, ela é para auxiliar as pessoas com problemas envolvendo o espírito, o lado espiritual nosso. Então, caso alguém tenha um problema que possa envolver o lado espiritual, pode sempre procurar. Nosso centro espírita, no nosso e-mail, tem os dados. Só procurar atendimento fraterno, tem como contactar as pessoas. Né? Como é que é? Não é público, como é que é? É private, né? É tudo private. Como é? É privado. É tudo private. Né? Então, você contacta essas pessoas e podem conversar com eles. Espero que ninguém precise nunca, né? Os outros que não precisam. Mas não só a obsessão, né? Mas qualquer problema que a gente tenha que envolva o lado espiritual, a gente pode auxiliar. E do jeito que eu falei aqui, parece que o obsessor ele é uma pessoa ruim, né? Parece que ele é o ruim, e, né, no meu exemplo, o Marcelo é o bonzinho, né? Mas a gente nunca sabe o que aconteceu, né, no passado. Pode ser que o Marcelo tenha machucado essa pessoa, ele estava cuidando da vida dele, eu fui lá e só fiz mal para ele e para ela. Né? Então, a gente nunca sabe quem é o lado errado, né, o lado certo dessa questão. Na verdade, os dois estão sofrendo, né? O negócio é cortar isso aí para que os dois possam continuar vivendo, continuar no seu futuro. Deixar disso, né? Que isso não leva a nada, esse tipo de coisa. E o próximo item é por que, né? Por que isso acontece? Por que isso existe, né? Por que Deus permite isso, na verdade? Essa é a grande pergunta. Como eu falei no começo, nós temos um respeito, né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos deu esse poder de decisão. Nós precisamos aprender a decidir bem para que a gente chegue no nosso futuro final, para ser espíritos puros. A gente tem que aprender sempre a decidir. A gente tem que aprender que o bem é o caminho, né, para a nossa felicidade. Então, nós somos livres para tomar decisões corretas e incorretas. Existem os bumpers, né, que são as leis divinas. Né? Não sei se já foram jogar boliche algum dia. Então, tem as crianças que estão lá jogando, eles têm os bumpers do lado, né? Ele joga, se ele jogar fora, o bumper põe a bola de volta para dentro. Então, a gente pode jogar a bola para fora, mas aí tem as leis divinas, elas nos corrigem. Né? Se a gente faz uma decisão errada, vou falar corretamente agora como espírito, se a gente faz uma decisão errada, existe uma lei de ação e reação que faz a gente sofrer as consequências dessa decisão errada. Então, a gente corrige isso, daí a gente aprende, não, o bom mesmo é tomar a decisão certa. Então, a gente vai aprendendo. E esse tipo de coisa, de influência espiritual, é uma coisa que está sendo colocada aqui, nesse planeta, de provas e expiações, para o nosso crescimento espiritual. A gente ainda necessita, e são umas coisas que a gente necessita para aprender a distinguir o bem do mal
e para escolher o bem, sempre. Às vezes pode ser ruim de ouvir isso aí, mas eu acho que espero que ninguém tenha tomate aí, junto com você. Mas, então, é assim mesmo, né? Então, existe esse planeta Terra, eu falei, né? Tem um universo muito grande, existe esse planeta Terra que tem certas coisas, certas experiências que as pessoas que encarnam aqui, elas necessitam passar por essas experiências. Então, essa é uma delas. Passar pela influência espiritual vai nos auxiliar a gente crescer. E ali na 470 diz: nenhum espírito tem a missão do mal. Se o faz é por vontade própria. Deus nunca quer que alguém faça mal dele, nunca manda alguém fazer mal, ninguém tem essa. Mas é uma decisão dele próprio. E daí, quando ele faz o mal, as leis divinas nos corrigem, nos dão as consequências, e a gente vai aprendendo com isso. Neutralizando a influência para o mal. Então, aí está o que a gente pode fazer, né, para que a gente passe por isso bem. Com os menores problemas. Nós, como espíritas, a gente tem a sorte, né, o privilégio, vamos dizer, de saber que isso existe e saber o que fazer, né, para a gente evitar as coisas ruins e usar as coisas boas, porque a influência dos bons espíritos é algo bom, é o que nos auxilia. O que a gente pode fazer para neutralizar a influência para o mal? Evitar escutar as sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos. O que é isso? O espírito está em sintonia com a gente, ele começa a falar uma coisa, a gente não faz. Ele fala de novo, a gente não faz. Ele fala de novo, a gente não faz. Ele fala, a gente não faz. Ele desiste. Ele vai desistir, ele vai procurar outro que faça o que ele está. Então, a gente, como eu falei, a gente escuta aqui como se fosse um pensamento, mas a decisão sempre é nossa. Então, se nós sempre tomamos a decisão certa, a gente não está à mercê deles. Eles não vão nos dirigir. Eles não vão nos dirigir, nós vamos nos dirigir. Outra coisa é fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. A gente fazendo o bem, confiando em Deus, nós elevamos a nossa vibração. São coisas positivas, né? Coisas que daí o espírito vai lá e fala, e o espírito inferior fala, a gente não consegue nem ouvir, porque a gente não está sintonizado com ele. Está sintonizado com os espíritos bons. Então, fazer o bem, né? Pensar, sempre que tem a chance de fazer o bem, vamos lá, cada um tem as suas coisas que ele prefere. Tem gente que quer fazer caridade, tem gente que quer estudar, tem gente que quer auxiliar os familiares, né? Tem tantas coisas que pode fazer para ajudar as pessoas. Cada um acha aquilo que ele tem mais iniciativa, ele tem mais afinidade, né? Ele tem afinidade e vai lá e faz isso. Então, esse tipo de atividade faz bem. Às vezes a gente pode até trabalhar em si mesmo, né? Trabalhar para ser uma pessoa melhor, fazer reforma íntima. Também são, se a gente for olhar de novo naquele slide que eu falei sobre os bons espíritos, né? Só basta a vontade de melhorar, eu não lembro direito as palavras, mas basta a vontade de melhorar, a gente está sintonizado com os bons espíritos. A gente não precisa ser nenhum santo nem nada, só querer melhorar já nos leva lá. Outras coisas que sempre elevam as nossas vibrações é a oração. Né? A oração é a maior arma, né, do espírito, do cristão. Né? A gente, a oração é a nossa grande arma para qualquer hora. A gente está com algum problema, está ouvindo assim algumas sugestões ruins naquela cabeça, vamos fazer oração. A gente já você faz oração, a tua vibração já automaticamente sobe, né? Já vai dar melhor. Então a gente se desconecta desse tipo de influência. Um exemplo legal assim muito conhecido do André Luiz quando ele estava no umbral. Ele estava num lugar, para quem não sabe, o umbral é um lugar bastante ruim. Depois que ele desencarnou, ele estava num lugar bem ruim e ficou anos lá. E até que um dia ele se lembrou que existia Deus e que ele podia orar para Deus e pedir ajuda. Depois de muitos anos ele fez isso. Quando ele fez isso, essa oração, a vibração dele subiu imediatamente. Quando a vibração dele subiu, ele conseguiu enxergar que existiam muitos espíritos bons lá, que estavam ali para ajudar.
e que ele não conseguia enxergar porque ele tava com a vibração muito baixa. E a partir daí ele já foi colocado num lugar melhor. Então, a oração é nossa grande ferramenta de todas as horas. A meditação também é bom, né? A meditação também auxilia bastante. O Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a nossa ferramenta espírita, que a gente faz uma reunião semanal e estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso, ele protege o nosso lar, a nossa casa toda. A gente começa a fazer com uma certa frequência, né? Uma vez por semana, né? E isso acaba protegendo a casa inteira. Chega ao ponto que nenhum espírito inferior consegue entrar na sua casa. Eles ficam bloqueados de conseguir entrar, porque a energia começa a ficar melhor, até que eles não sentem mais, eles não conseguem entrar mais. O Evangelho é muito bom também para a família. E, no fim, conclusão. Então, conclusão final. Essa questão da influência espiritual, ela é constante, ela está sempre conosco. Não tem como a gente desligar o nosso receptor de rádio. Ele está sempre ligado. Mesmo quando a gente está dormindo, a gente pensa que está desligado, não está. Quando nós estamos dormindo, o nosso espírito se desdobra, o nosso corpo fica repousando e o espírito vai para alguns lugares, dependendo também da nossa vibração. Então, se ele está com uma vibração boa, pode ir para um lugar, até fazer um curso, um lugar assim, um nível, lá numa cidade astral, né? Pode fazer uma coisa assim. E se está com uma vibração negativa, ele pode fazer uma coisa que nos prejudique depois. Então, não há como desligar a mente. A influência está sempre aí, né? Então, a solução maior é trabalhar no bem. Ele vai nos ajudar sempre. Nós somos todos vulneráveis a isso. Nós estamos todos vulneráveis. Faz parte desse mundo. Vigiar. Né? Oi? Vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar, tá certo. Sempre ficar atento, né, ao que está aos nossos pensamentos. Esse acho que é o vigiar, né? Não nos colocarmos em situações que vão baixar a nossa vibração, que vão tentar evitar isso o máximo possível. A gente sempre vai errar, né? Faz parte do nosso condição espiritual que a gente tem hoje. A gente sempre vai errar, mas o objetivo é tentar cada vez acertar mais, né? No passado, a gente já errou, a gente já fez coisas no passado que foram erradas, mas isso já foi. O importante é daqui para frente a gente pode mudar, né? Chega um ponto que a gente pode fazer tomar uma decisão, dizer, daqui para frente tudo vai ser diferente. Vamos começar a fazer as coisas certinhas. Isso vai ajudar muito. Tem uma frase no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que fala assim, mais ou menos, armadilhas para lobos só pegam lobos. Então, essa armadilha da influência dos espíritos inferiores só vão nos pegar se nós nos tornarmos lobos também. Se a gente for cordeiro, a gente não cai nessa armadilha. Então, esse é virar cordeiro. E com que tipo de vibrações estamos nos sintonizando? Esse é também a parte do vigiar, né, que você falou. E cuidado com o que você está dizendo para o universo. Também é o vigiar, né? O que a gente está falando, a gente está sintonizando com as pessoas erradas. Ou as corretas. Então, vamos sempre ficar, né, sintonizados com os espíritos superiores, sintonizado com o bem, fazendo o bem. A gente pode, talvez, nos tornarmos todos instrumentos de Deus, ajudarmos os nossos irmãos, ajudarmos em todas as situações que nós estamos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas escolas, nas ruas, no centro espírita, em qualquer situação onde estamos, a gente pode trabalhar para o bem e isso também vai nos proteger de todas essas influências ruins. É isso aí, gente. Então, muito obrigado pela atenção. Agora estou aberto a perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta,
Eu tinha um comentário, eu quero fazer um Quer parar comentário. de gravar agora? Deixa eu só parar de gravar aqui. Então, É bom. Yeah.